Bom dia! Aqui nós estamos, mais uma manhã, para ouvir o que Deus tem a falar para nós. Nós já falamos com Ele, agora é o momento dele nos responder, porque a oração, ela vai e ela volta. Isso é uma oração. Quando eu oro a Deus, aí Ele me responde. A oração, ela vai e ela precisa voltar. Eu não posso me frustrar. E nem Deus quer que eu me frustre. Por isso que ela vai voltar. Eu preciso só aprender. Não é verdade? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abra o nosso entendimento. Fala-nos, Pai, qual é o desejo do coração do Senhor para a minha vida, para a vida dos teus filhos em mais esse dia. Sabemos, Deus, que de mim mesmo, de nós mesmos, nós não podemos nada. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, sabe tudo, vê tudo e está em todos os lugares. Então, o que o Senhor diz para nós é o melhor. E com o melhor, nós iremos vencer mais um dia na Tua presença. Assim eu creio. No nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos começar nossa leitura aqui no livro de Deuteronômios. Aqui no livro de Deuteronômios, no capítulo 30. O versículo é o 19. E ele diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolheis, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Hoje Deus ele vem trazer a nossa reflexão firmemente. Ele diz para mim, para você, que hoje, exatamente hoje, dia 19 de novembro, ele coloca diante de mim, diante de você, como testemunha, o céu, que é dele, a terra, que também pertence a ele. Tudo é dele. Ele coloca esses dois como testemunha. Por que fala, né, que ele coloca o céu e a terra como testemunha? Eu vou explicar para você. Palavras, elas voam. Perceba que quando vai haver um julgamento no tribunal natural do ser humano, necessita de provas. Essas provas podem ser papéis, como podem ser pessoas, objetos. Algo que vai provar que aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou falso. Geralmente isso acontece muito nas empresas. Um chefe, ele quer chamar a atenção do funcionário, aí ele chama um ou dois testemunhos, ou seja, ele chama duas pessoas para ir junto com ele até o setor do funcionário que ele quer chamar a atenção, para que aquilo que o patrão falou, os dois que estão de testemunha ouçam para saber, não, ele disse isso é mentira. Para que seja provado que o que ele disse é verídico, é verdadeiro. Então Deus está falando para mim, para você hoje, olha,
Estou colocando como testemunha o céu e a terra. Que eu estou dizendo para você, que eu estou colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha. Aí Deus, ele bem no finalzinho do versículo, ele diz: ele diz a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ele coloca a bênção e a maldição, a vida e a morte. Diante de mim e de você, ele está fazendo isso hoje. Aí ele fala: escolham, pois, a vida para que viva tu e a sua semente. As suas sementes são seus filhos, sua família. Então, ele diz que ele está colocando hoje como testemunha diante de mim e de você, o céu e a terra. Ele tem dois. Ele tem dois para dizer, não, ele fez isso mesmo. Ele colocou diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele nos aconselha. Escolham, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente, tu e a tua família. É tu e a tua casa. É o primeiro mandamento que Deus coloca aqui, ó, no coração do Filho de Deus. Cuida da tua casa. Cuida da tua família. E aí, a gente entende que eu tenho o poder de escolher. Isso chama livre-arbítrio. E foi ele que nos deu. Ele não faz nada sem que nós o deixemos fazer. Isso porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então ele não vai impor, ele nos aconselha. Porque o pai, ele aconselha o filho. E quando ele aconselha é porque ele sabe o que é melhor. Por isso ele diz, escolha a vida, para que viva tu e a tua semente. Aí, eu e você temos que entender a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quando eu escolho a vida, junto da vida que eu escolhi, vai vir bênçãos para mim e para a minha família. Mas quando eu escolho a morte, virão maldições para mim e para a minha família. Aí você pode dizer, nossa, mas Deus é mau, né? Deus é mau? Ele colocou diante de você. E ele tem o céu e a terra como testemunho. Para ele provar que é verdade. Sendo que ele nem precisa provar nada para ninguém, porque ele é Deus. Mas para que você entenda um testemunho, uma pessoa que é testemunha, é para ela dizer, não, foi isso mesmo que foi feito. Ele tem o céu e a terra como testemunha de que ele hoje colocou diante de mim e de você a vida, a maldição, a bênção e a morte. A escolha é de Deus? Então eu não posso culpar ele pelos resultados. A escolha é minha. Ele me deu o livre-arbítrio. E a partir disso, do livre-arbítrio, das minhas escolhas, eu preciso arcar com as consequências das minhas escolhas. Eu escolhi a vida, virão bênçãos. E não é só para mim.
É para mim e para minha família. Eu escolhi a morte, virão maldições para você e para a sua família. Ah, mas eu não quero a morte. Ah, você não quer morte. Há pessoas que elas não querem a morte, mas só que elas também não querem a vida. Eu sinto muito. Só existe a vida e a morte. O céu e o inferno. E a palavra de Deus, ela diz para mim e para você que o inferno, ele foi feito não para pessoas, mas para o diabo e para os seus anjos. Olha lá no Mateus, no capítulo 25, e o versículo é o 41. Vou ler aqui na Bíblia atualizada, que ela dá um entendimento bem claro para a gente entender. 24, 41. Olha o que diz a palavra. No 25, 41 diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Entenda, o inferno é real, ele existe. E Deus, ele fala aqui na palavra: afastai-vos de mim, maldito. E ele diz que o inferno, ele foi preparado para o diabo, para os seus anjos. Os anjos do diabo são aquelas pessoas que mentem, que roubam, que enganam, que traem e faz muitas outras coisas que é errado. Entenda? Justiça é algo certo. Injustiça é algo errado. Aí a pessoa diz que ela quer a vida, só que ela faz coisa errada. Opa, você escolheu a morte. Se você fez coisa errada, você escolheu a morte. E aí quando você chegar no dia do juízo final, porque a nossa vida ela não acaba aqui. A nossa vida, ela é eterna. Eterna ou no céu, ou é eterna no diabo, no inferno, com o diabo. E isso é um fato. Nós temos uma alma. E essa alma, ela é imortal. A alma, ela é eterna. Deus é que nos deu. Tudo que Deus dá para nós é eterno. Esse corpo foi feito do pó. Esse corpo vai ficar aqui nessa terra. Que o que vai subir é a nossa alma. Ou vai descer. Eu não posso me enganar. Eu não posso achar que fazendo uma coisa errada, eu vou para o céu, porque não vou. Deus é justo. E Ele coloca diante de mim e de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Ele explica para mim e para você: olha, a vida é você fazer o que é certo. É você fazer o que é justo. Mesmo se você achar que o certo... Eu não quero fazer o certo. Mas eu vou fazer o certo por amor a Deus, por obediência a Ele. Esse é justo. Agora não. Eu quero a vida. Mas isso aqui não é bem assim, não. Essa história aí é... Não é bem assim, não. Não se engane. A injustiça é morte. A injustiça vai atrair maldição para você e para os seus descendentes. E não coloque a culpa em Deus, porque Ele te deu o poder de escolher. E quando Ele deu para você o poder de escolher, isso chama-se livre-arbítrio. Quando você escolhe, as consequências
também virão. E você as vai receber. E a sua família também. Se você escolheu a vida, as bênçãos virão na sua família. Se você escolheu a morte, as maldições virão na sua família. E não diga que foi Deus que mandou, porque Ele não manda. É você que escolhe. A palavra de Deus diz que o povo de Deus sofre porque falta conhecimento. Falta interesse em ler a Bíblia. Falta interesse em buscar entendimento. É por isso que quando a gente lê a Bíblia a gente não consegue entender, a gente vai na igreja. Que Deus colocou os homens e as mulheres de Deus para poder te dar o entendimento da palavra. Mas existe aquelas pessoas que quando ela lê, elas entendem? Glória a Deus! A gente precisa ouvir a palavra. Mas entenda, ouvir não é simplesmente ouvir e fazer algo para Deus, não. Entenda que o que Deus quer é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Quando escolhemos a vida, nós escolhemos nos relacionar com Deus. Quando eu escolho me relacionar com Deus, Ele faz as minhas escolhas. A minha visão é limitada. O meu entendimento é limitado. Mas o de Deus não. Ele vê tudo, Ele faz tudo, Ele pode tudo. Eu escolhi a vida, então eu escolhi isso aqui, ó. A palavra de Deus. E nela eu vou meditar de dia e de noite. Nela eu vou me aplicar para aprender o que está escrito. Mas eu não posso viver só da letra. Eu preciso praticar o que está escrito. Sabe por quê? Porque se eu simplesmente falo, isso não traz, como que eu posso dizer, vida. Quando eu simplesmente falo, não traz vida. Parece algo vazio. Agora, quando eu pratico, eu vivo, eu busco fazer aquilo com toda a minha alma, há diferença. Há avivamento, há transformação, há renovação, até nas palavras. Isso chama-se relacionamento com Deus. Quando eu entendo o que Ele me disse, eu falo, não, é isso aqui, assim, eu tenho que fazer isso aqui, é desse jeito, eu creio, assim eu vou fazer. Surge algo que é inexplicável. E é o Espírito Santo que traz, através desse relacionamento que eu me aplico para aprender, para buscar mais, para saber. Porque quando eu sei, eu digo com autoridade. E eu quero fazer o melhor. Quando Deus me chamou para fazer a obra dele, eu disse, Senhor, eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero fazer o melhor. Tem 17 anos que o Senhor me chamou para eu fazer a obra. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou nada sem o meu Deus. E eu aprendi a ter um relacionamento com Ele nesses 17 anos de caminhada. Eu aprendi aos pouquinhos como que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, mas principalmente como eu devo viver. Porque eu sou espelho de Cristo. As pessoas vão precisar olhar para mim e dizer, diferente, né? Elas não conhecem Jesus. Eu digo para ela, olha, Jesus faz assim. Alguns que querem escolher a vida,
vão ter curiosidade para saber quem que é esse Jesus. Quantas foram as pessoas que tiveram curiosidade de conhecer esse Jesus? E hoje escolheram a vida e estão caminhando e buscando. E aqueles que estão realmente buscando um relacionamento com Deus, no grande dia, ele vai ouvir o que todo cristão, todo servo de Deus quer ouvir. Vinde, bendito de meu Pai. Que alegria que vai ser, né? Mas, infelizmente, não vão ser todos que vão ouvir isso. Olha o que diz aqui, em Mateus também, só que no capítulo 7, o versículo é o 22. Ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, esse dia é o dia do juízo final. Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Muitos vão fazer essa pergunta para Deus. Nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eita! Perguntas, perguntas, perguntas. O ser humano tem tantas perguntas, né? Aí olha o que Deus termina dizendo, ó, e então lhe direi. Quem vai dizer isso é o próprio Deus. E ele vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entenda. Apartai-vos de mim. Nossa, que triste, né? Afaste-se de mim, sai de perto de mim. Você que pratica a iniquidade. Nunca te conheci. Nossa. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi essa palavra, mas como meu coração doeu. Eu falei, Deus, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Ele disse, filha, obedeça o que está escrito. A palavra diz que o caminho, ele é apertado. Poucos vão passar por ele. E os que vão passar por ele é aqueles que vão abrir mão dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos. Não só para fazer, porque você viu, ele fala, não, mas nós expulsamos demônios em teu nome. Nós profetizamos em teu nome. No nome de Jesus, há poder. No nome de Jesus, há transformação quando há crença. O nome de Jesus faz milagres. Mas entenda que o que te leva para o céu não é o fazer, é o crer e o viver. Por isso a palavra diz que no grande dia nós vamos ter muitas surpresas. E Jesus, ele nos ensina a não ficar olhando e julgando o que a gente olha pelos olhos, porque os olhos, ele engana. Ele diz que é para a gente fazer de acordo com o que ele está dizendo. Esse é o certo. Esse é o caminho da vida. E ele está dizendo aonde? Aqui, ó, na palavra. Muitas vezes acontece algo injusto com a gente, aí a gente quer se justificar. Amados, a palavra de Deus diz que o justo, ele já foi justificado. Ele não precisa se justificar. E eu tenho uma alegria muito grande quando Deus, ele me dá um entendimento da palavra e ele me faz lembrar de algo que ele fez na minha vida. Eu me lembro um episódio a qual eu passei uma injustiça no meu trabalho.
meu patrão, minha patroa, vieram 2 pessoas para falar algo para mim que era injusto. E eu me lembro que Deus falou para mim: filha, se você quiser a justiça aqui da terra, você está abrindo mão da justiça do céu. Porque quando você tem a sua justiça, o seu direito aqui nessa terra, você perde o direito lá no céu. Porque a dinâmica de Deus, ela não é igual à da terra. Quando você se entrega para Deus, você se doa para Deus, você dá algo para Deus, você não fica sem. Quando você dá para Deus, aquilo que você deu cresce mais e mais e mais. Eu aprendi isso confiando naquilo que Deus dizia para mim quando eu ia caminhando ao início. E a cada dia que eu via, sabe, eu falava, nossa, eu vou fazer de novo. E agora eu vou fazer melhor. E Deus ia acrescentando a minha fé, me ensinando como que eu tinha que fazer. E aí quando eu passei por essa injustiça, ele disse, filha, eu sempre fui uma pessoa de cobrar muito meus direitos. Eu não gosto de injustiça. Mas quando Deus disse para mim, filha, a justiça de Deus é diferente. Quando você coloca para eu resolver, eu resolvo para você. Mas quando você quer resolver, eu saio de cena. Porque eu tenho livre-arbítrio. Se eu disser, não, isso aí tá errado, não foi isso, não é assim. Deus, ele fala, ela já fez a escolha dela, ela escolheu a morte. Nossa, Eliane, mas um simples ato desse, pois é. Um simples ato desse. Aí quando eu digo, não, Senhor, cumpra o teu querer. Eu falei, sim, senhora. Só falei com Deus. E o resultado veio. E todos ficaram sabendo do resultado. E quando eu vi aquilo, Deus falou, filha, quando você deixa eu resolver, você escolhe a vida. Quando você abre mão daquilo que você acha que é certo, você escolhe a vida. Então entenda, nem sempre o que eu acho é o que é certo. O homem erra, o homem é humano. Deus não erra. Ele não erra nunca. Hoje Deus coloca diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Fácil? Não é não. Mas é o melhor. Teremos uma vida eterna lá no céu. Cantaremos com os anjos. Alegraremos o coração de Deus eternamente. É a melhor coisa que pode acontecer para minha alma e para a sua. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Entendemos, Senhor, que a escolha é nossa. E os resultados, teremos que cumpri-los. Teremos que passar pelos resultados das nossas escolhas. Deus, não deixe nós escolhermos, não, Pai. Que nós hoje, Pai, aprendemos a colocar para que o Senhor escolha para nós. E o Senhor diz, escolha a vida. Não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir, porque temos um Espírito Santo para nos ajudar. Muito obrigada, Pai.
Obrigado por falar aos nossos corações. Eu te agradeço no nome de Jesus. Glória a Deus.